Estamos saindo agora aqui de mais uma reunião na Casa Branca, uma rodada de reuniões muito importante para a gente conseguir trazer, né, o cenário brasileiro do que está acontecendo aí, os impactos da tarifa, e o Paulo Figueiredo sempre conosco aqui, ajudando, né, lado a lado comigo. Tem algumas novidades para trazer também. Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Bom, a primeira coisa que a gente pode dizer que a gente está ouvindo aqui é que a reunião dura, né? As respostas têm sido muito duras. Nós temos tentado, na medida do possível, garantir o máximo que a gente pode que o Brasil tenta sofra menos consequências nocivas, o povo brasileiro, mas realmente a recepção que a gente está tendo aqui, embora muito calorosa conosco, é preocupada com o Brasil, porque é muito difícil chegar aqui e conversar com o Alexandre, por exemplo, dobrando a aposta a todo momento. Como é que você chega numa reunião e explica que o Alexandre enviou ordens já pedindo para o Rumble suspender contas, uma empresa que já está bloqueada no Brasil, ordens específicas contra o Rumble e contra o X, duas empresas que ele acha que está atingindo o Trump, ordens contra o Rodrigo Constantino, que é um cidadão americano, jornalista, e obviamente acelerando o julgamento contra o Bolsonaro. Então está muito claro aqui. A PGR colocando esse, antes do prazo, botando as alegações finais, né, para o Alexandre de Moraes fazer o julgamento na primeira turma. Isso daí também impactou negativamente. Então, a todo momento, parece que o que está se buscando é o conflito, né? Pois é, a gente vem aqui falar, olha, poxa, existe algum caminho e etc. E a posição é unânime e as autoridades brasileiras que vierem aqui vão começar a encontrar cada vez mais essa posição unânime, e algumas posições são firmes. Primeiro, que essa é uma prioridade do presidente Trump, e eles disseram que literalmente o assunto está na mesa dele. Eu acho que isso é muito claro pelo fato de que o Trump tem falado nesse assunto todos os dias, né? Hoje mesmo voltou a falar. Hoje Trump mencionou novamente, né, Bolsonaro, o Brasil, a tarifa Moraes de 50%, no encontro que ele estava tendo com o primeiro-ministro do Reino do Bahrein, né, o Salman. Não é o Mohammed bin Salman, é o Salman bin Hamad Al Khalifa. Então, isso aí realmente está na pauta, está na cabeça do Trump, não é algo secundário, e eles de fato estão olhando muito de perto, né? Ontem tivemos uma reunião no State Department com cerca de 8 autoridades dos mais diversas áreas, para muito além só do Western Hemisphere, da parte ocidental. Então isso mostra como que está sendo dada prioridade nesse assunto. O Trump, esse é um assunto de prioridade para o Trump, é um assunto que o Trump está tratando pessoalmente. Não há a menor hipótese, isso foi bastante claro para a gente, que os Estados Unidos tomem qualquer postura para retirar as sanções, a não ser que o Brasil dê um primeiro passo. As palavras, inclusive, foram "the ball is on the Brazil side", né? A bola está no Brazil side of the court, né? Brazil's court, está no lado, no campo brasileiro. Então, eu lamento as pessoas que têm a expectativa de que o Trump não haja, que o Trump reduza a tarifa. Essa hoje pareceu aqui, pelo que a gente conversou, uma possibilidade inexistente até que o primeiro passo seja tomado pelo Brasil. E a outra coisa que ficou muito clara aqui na conversa com a gente é que não parou por aí, né? A sessão 301 é o início de uma jornada que pode ser tenebrosa para o Brasil, mas além disso, as sanções Magnitsky não só contra o Alexandre de Moraes, contra também os aliados do Alexandre, os apoiadores do Alexandre, foi muito falado sobre isso aqui também, né? Sim. Digamos assim, continuam sob análise. Alguns cometeram o erro de achar, não, aconteceu uma coisa e não vai acontecer outra. Não. Eu acho que as pessoas vão se surpreender com os próximos, eu vou chamar aqui de semanas. Os próximos momentos. Próximos momentos, as coisas estão acontecendo nesse exato momento, né? Então as decisões estão sendo tomadas, reuniões sendo feitas, tudo sendo preparado para as próximas ações. Mas podem ter certeza, né? O Trump ele conseguiu o que ele queria, tarifando o Canadá, mais rigor na imigração. O México, depois das tarifas, fez apreensão recorde de fentanilo. Colômbia, com o Petro também, teve que voltar atrás na questão de receber os deportados. Irã, com Khamenei, nem se fala. Não creio que será o Moraes que vai conseguir. China, conseguiu na China, né? Minérios raros. Isso, China e Rússia. Rússia também está pedindo para sentar para conversar. Então é o seguinte: União Europeia pedindo para conversar. OTAN aumentando o orçamento da OTAN, né? Colocando os países para contribuir a mais. Harvard está cedendo para o Trump.
Harvard, da Universidade de Harvard. Então, até agora, absolutamente ninguém conseguiu ganhar as disputas das quais o Trump abraçou e trouxe para a mesa dele, como essa do Brasil. Realmente, eu também não acho que o Brasil vai ganhar. O que está acontecendo é que as autoridades brasileiras estão prolongando o sacrifício desnecessário dos brasileiros. Uma das coisas que a pessoa que não vou dizer quem foi, mas que estava sentada na cabeceira da mesa, foi muito claro, olhou para o nosso cara e falou assim: as sanções não precisam acontecer. Ainda tem mais de 10 dias para as autoridades brasileiras evitarem que isso aconteça. Elas precisam só tomar uma ação. E a gente ainda explicou aqui que o Congresso brasileiro entrou em recesso. Né? Então, nem que houvesse vontade do Congresso agora, eles poderiam convocar uma sessão extraordinária, né? Tem o regimento interno a previsão de sessão extraordinária. No passado era muito frequente, depois que passou-se a não mais remunerar em dobro os parlamentares de assessoria nas sessões extraordinárias, elas acabaram. Mas nada impede, devido à gravidade do fato, que seja convocada uma sessão extraordinária, ainda que sem salário extra, né, para prestar esse serviço, que é a pauta importantíssima. A gente faz aqui o apelo e a oferta para as autoridades brasileiras. Está muito claro que vocês não têm interlocução, que não tem caminho, que tem dificuldades até de credibilidade junto a essa administração, que é uma administração diferente das demais. Mas vocês têm o privilégio de terem aqui uma pessoa da qualidade do Eduardo que tem o acesso. Então a gente quer fazer o apelo e a oferta. E a gente não quer exclusividade, louros, nem nada disso não. Inclusive mais cedo eu dei um tweet falando: presidente Hugo Motta e Davi Alcolumbre, os senhores são mais do que bem-vindos aqui para contribuir na solução desse problema, porque o Congresso tem papel de protagonista nisso tudo. A anistia passando pelo Congresso é um efetivo primeiro passo para colocar a gente numa boa posição, sentar aqui à mesa e colocar o Brasil, né, numa boa posição para fazer essas negociações. E abrindo parênteses aqui, né, ontem durante o State Department, das 8 autoridades americanas, ninguém sabia o nome da nossa embaixadora aqui no Brasil. Então, aqui em Washington DC. Então isso também demonstra... O Trump não tem uma embaixadora no Brasil. E o Trump também não tem nenhum embaixador no Brasil. Isso demonstra que, mais uma vez, né, a administração Trump não fará uso necessariamente desses canais ordinários. Até porque o Itamaraty trabalha debaixo do guarda-chuva do Lula, né? Ou seja, debaixo do guarda-chuva do Celso Amorim também, que dita as regras de política internacional. E a todo momento o Lula provoca e dobra a aposta para o Trump, porque para ele é interessante antagonizar com o Trump para tentar resgatar a popularidade dele. Acho que não vai ter sucesso nisso daí. As pesquisas de hoje de manhã da Quest demonstram isso. Então, a gente está aqui. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, a possibilidade de conseguir com autoridades brasileiras qualquer tipo de reunião aqui dentro, eles estão abertos, mas não sem antes o Brasil deu o primeiro passo. A perseguição política contra a direita, no Brasil e nos Estados Unidos, foi arquitetada pelo Deep State norte-americano. E esse Deep State aparelhado pela esquerda. Para quem não sabe, Deep State é aquela estrutura de Estado que está por trás das cortinas, efetivamente definindo o que acontece e o que não acontece no governo, né? É uma espécie de poder não eleito que manda desde sempre nas coisas. Essa estrutura, ou essa superestrutura, foi completamente aparelhada aqui nos Estados Unidos. E é por isso que, eventualmente, você vê governos de direita operando sem conseguir avançar e até mesmo avançando uma agenda de esquerda. Foi exatamente esse Deep State no Brasil que impediu o Bolsonaro de governar e que fez até mesmo avançar a agenda de esquerda, né? Só que agora o jogo virou, mas quase ninguém está comentando o que realmente importa. Quase todas as análises sobre o embate entre o governo americano e o regime brasileiro ficam na superfície, ignorando o cerne da questão. A mesma esquerda que hoje balança a bandeira da soberania nacional, reação típica de regimes autoritários quando punidos por sanções externas, abraçou de bom grado, no passado, a intervenção norte-americana que montou uma engrenagem de censura e repressão à direita, sobretudo no ambiente digital. Já sabemos que a retórica da moderação das redes, do combate às fake news e ao discurso de ódio, da proteção à democracia, não surgiu espontaneamente. Tampouco foi iniciativa genuinamente brasileira. Tudo foi gestado no Departamento de Estado dos Estados Unidos e nos seus tentáculos, como a USAID, em parceria com fundações globalistas bilionárias, Open Society, do George Soros, e a Illuminati Group, do Pierre Omidyar,
entre várias outras, né? Só aqui para citar duas. A esquerda aparelhou o Estado americano para concentrar poder e promover um projeto globalista, que, paradoxalmente, mina a própria soberania dos Estados Unidos. As maiores ameaças a esse plano globalista foram o movimento MAGA, de Trump, e o Brexit, que aconteceu até um pouco antes do Trump ser eleito, né? Esses movimentos lançaram, ou representaram, um tiro de canhão na União Europeia, a joia do socialismo globalista. As redes sociais livres romperam o monopólio da velha imprensa, possibilitando o renascimento da direita no Ocidente, né? Porque a velha imprensa já estava aparelhada pela esquerda há muito mais tempo. O Deep State reagiu acionando a sua máquina em todos os meios, né? Na academia, por exemplo, criaram a base científica, entre aspas, para justificar a censura e a defesa da democracia. Laboratórios de internet nessas faculdades, bancados por dinheiro público e filantropia ideológica, de George Soros e afins, mapearam perfis conservadores a serem silenciados. E as agências de fact-checking, criadas, né, em acordo, em parceria com a velha imprensa, assumiram o papel do Ministério da Verdade, ditando a versão oficial dos fatos. Sempre a versão que oferece, né, o caminho, o alinhamento com esse movimento globalista. Investidores, militantes, pressionaram os Big Techs a implementarem a censura sistemática. Tarefa facilitada, já que boa parte dos executivos dessas empresas compartilham a mesma visão ideológica. Em paralelo, diplomatas americanos fizeram lobby mundo afora para exportar esse aparato repressivo. O judiciário brasileiro abraçou o modelo com entusiasmo, inclusive, né, transformando tudo isso em lei, mesmo não sendo legislativo. Recentemente aprovaram, até com orgulho, a legislação que basicamente regula, né, ou, melhor falando, censura a internet. O timing não foi por acaso. Após a devastação econômica patrocinada pelo petismo e o terremoto moral exposto pela Lava Jato, o Brasil entrou em ebulição. Tornou-se imperativo controlar a narrativa. Não por outra razão, os manuais de combate à desinformação e proteção da democracia, adotados pelo Judiciário, copiam, ponto por ponto, o roteiro do Deep State norte-americano. O objetivo era cristalino: reverter as condenações de dezenas de figurões do establishment, investigados, julgados e presos no maior esquema de corrupção da história, e devolvê-los ao poder. Ontem mesmo tivemos mais uma decisão nesse sentido. O maior delator da Lava Jato, Roberto Youssef, teve suas condenações anuladas pelo ministro Toffoli. Mais uma canetada que anula processos de uma das pessoas envolvidas até o pescoço nesse gigantesco escândalo de corrupção. Enquanto a cabeleireira Débora amarga 14 anos de cadeia por escrever uma frase de protesto com batom numa estátua. Durante a eleição de 22, o governo Biden foi além. Mobilizou sua máquina diplomática para garantir a ascensão de Lula, algo reconhecido pelo próprio ministro Barroso. Em evento do LEAD, em Nova York, Barroso afirmou ter pedido repetidas declarações de apoio nos Estados Unidos à democracia brasileira, ressaltando que isso influenciou os militares, que, abre aspas, não gostam de se indispor com os Estados Unidos, fecha aspas. Então, quando um dos principais ministros, né, de corte superior, responsável por parte do processo eleitoral, vai até os Estados Unidos e pede uma intervenção direta para defender um dos lados e se opor a outro, aí isso não tem problema, né, em termos de soberania, aí não é uma interferência. Aí tudo não passa de defesa da democracia.